Tá rolando algo super estranho bem lá no fim do nosso sistema solar. Netuno é bem diferente do que a gente imaginava. O planeta mais distante do sistema solar só foi visitado de perto uma única vez até agora. E mesmo assim, ele tá deixando os cientistas de queixo caído. De tempestades que estão encolhendo as sósias geladas, passando por anéis que a gente nunca viu com tanta nitidez. Fica ligado até o fim, porque o que foi descoberto agora no Gigante Azul vai te deixar de queixo caído, galera. Hoje vamos falar de um planeta que normalmente passa despercebido, Netuno. E se esses mistérios das profundezas do nosso sistema solar te empolgam tanto quanto a mim, então fica à vontade para se inscrever no canal agora mesmo, não custa nada, e você sempre recebe uma notificação quando rolar alguma novidade. E quem já está inscrito, ajuda bastante o vídeo dando um curtir. 5.000 curtidas devem ser suficientes para agradar o algoritmo do YouTube. Nos confins do nosso sistema solar, onde a luz do Sol mal chega como um brilho distante na escuridão do espaço, um planeta gigantesco traça sua trajetória solitária e, mesmo assim, ele é uma parte fascinante da nossa vizinhança cósmica. Um gigante azul com uma história agitada e muitos mistérios ainda não resolvidos. Seu nome é Netuno. Netuno é o 8º e mais distante planeta do nosso sistema solar, se a gente não contar Plutão, que foi oficialmente rebaixado a planeta anão em 2006. Ele fica a uma distância média de quase 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, um lugar além da chamada Zona da Linha de Gelo, onde gelo e gases puderam se condensar em enormes regiões celestes e corpos celestes. Tão longe que um raio de luz do Sol leva mais de 4 horas para chegar a Netuno. Um ano nesse gigante gasoso azul dura 165 anos terrestres. Netuno foi o primeiro planeta a ser descoberto não por métodos ópticos, mas por pura matemática. No início do século XIX, os astrônomos perceberam que o planeta Urano se comportava de maneira um tanto estranha em sua órbita. Sua posição no céu divergia minimamente, mas de forma mensurável, dos valores calculados. Dois cientistas, John Couch Adams, na Inglaterra, e Urbain Le Verrier, na França, suspeitaram, independentemente um do outro, que um corpo celeste até então desconhecido deveria estar influenciando Urano com sua gravidade. Le Verrier enviou seus cálculos para o Observatório de Berlim e lá, em 23 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle apontou seu telescópio para a posição calculada e então ele o viu, um pequeno ponto de luz azulado no céu, mas sem dúvida um planeta. Uma sensação científica, um planeta previsto pela matemática. Mas apesar dessa descoberta promissora, Netuno continuou sendo um enigma distante por muito tempo. Os telescópios do século XIX e do início do século XX mal mostravam mais do que uma esfera lisa e sem detalhes. Isso só mudou 143 anos depois. No verão de 1989, a sonda Voyager 2 da NASA passou por Netuno, uma última parada bônus na sua viagem pelo sistema solar externo. Foi uma passagem com apenas algumas horas de contato próximo, mas essas horas foram suficientes para mudar radicalmente a nossa visão de Netuno. A sonda transmitiu imagens detalhadas de um mundo azul profundo, atravessado por enormes áreas de tempestade, nuvens brancas de metano e a chamada Grande Mancha Escura. Um ciclone gigantesco do tamanho da Terra, que mais tarde, porém, desapareceu e hoje não pode mais ser encontrado. A atmosfera de Netuno é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. É o metano que dá aquela cor azul marcante. Mas o que realmente torna Netuno especial é a atividade climática dele. Lá rolam as tempestades mais rápidas de todo o sistema solar, com ventos que chegam a 2.100 km por hora. Como isso é possível tão longe do Sol, com tão pouca energia vinda de fora? Provavelmente o calor interno do planeta tem a ver com isso. Netuno irradia mais do que o dobro da energia que recebe do Sol, um indício de um núcleo quente e ativo. Sua magnetosfera também é um mistério. O campo magnético de Netuno é forte, mas tem uma inclinação estranha, cerca de 47 graus em relação ao eixo de rotação e, além disso, bem deslocado do centro do planeta. Um fenômeno que, até agora, não conseguimos observar dessa forma em nenhum outro planeta. Suas luas também são estranhas, como o Tritão. Ele se move em uma órbita retrógrada, ou seja, na direção oposta à rotação do planeta. Um sinal claro de que ele não se formou junto com o planeta, mas foi capturado mais tarde. Além disso, Tritão é geologicamente ativo. Há indícios de criovulcanismo, ou seja, géiseres gelados que lançam material congelado do interior para o espaço. Desde a Voyager 2, nenhuma sonda espacial voltou a examinar Netuno de perto.
o último planeta de verdade do nosso sistema solar, continua sendo, até hoje, um território praticamente desconhecido. Uma missão moderna até lá exigiria décadas de planejamento, bilhões em orçamento e muita paciência. E mesmo assim, os tesouros científicos que esperam por nós lá fora podem ser revolucionários. Netuno não é só um planeta, é um arquivo do início do sistema solar. Quem entende Netuno talvez entenda melhor outros sistemas planetários e, com isso, o nosso próprio. É assim que começa a nossa jornada de hoje. Netuno está muito longe pra gente, é muito extremo, muito misterioso, e mesmo assim, ou justamente por isso, ele é um exemplo fascinante das forças imensas que ainda atuam até mesmo nas bordas geladas do nosso sistema solar. Netuno faz parte da classe dos chamados gigantes gelados, junto com seu vizinho, Urano. Isso o diferencia de Júpiter e Saturno, que são considerados gigantes gasosos comuns. Enquanto Júpiter e Saturno são compostos em grande parte por hidrogênio e hélio, Netuno contém proporções bem maiores de elementos mais pesados, principalmente água, amônia e metano. Essas substâncias geralmente ficam congeladas nas baixas temperaturas bem lá fora no sistema solar, daí o termo gigantes gelados. Mas claro, Netuno não é um pedaço de gelo. As temperaturas e pressões no interior são tão altas que lá se formam estados exóticos como não conhecemos aqui na Terra. A atmosfera de Netuno é um oceano turbulento de gás, dominado por hidrogênio, hélio e cerca de 2% de metano. Mas o verdadeiro fascínio começa abaixo da superfície, na dinâmica da atmosfera. Pois embora Netuno esteja tão longe do Sol e receba apenas uma fração do calor dele, ele está longe de ser tranquilo. Pelo contrário, Netuno tem a dinâmica climática mais extrema de todo o sistema solar. Os ventos sopram por lá a velocidades de até 2.100 km por hora, mais rápido do que a velocidade do som na atmosfera terrestre. A atmosfera gira em enormes ondas ao redor do planeta, de forma parecida com a de Júpiter, mas em um ritmo bem mais acelerado e com turbulências bem mais intensas. Em 1989, a sonda espacial Voyager 2 descobriu a chamada Grande Mancha Escura. Um sistema de tempestades gigantesco, parecido com a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, só que mais escura e mais rápida. Ela tinha mais ou menos o tamanho da Terra e atravessou o planeta em poucos dias. Mas quando o telescópio espacial Hubble voltou a observar alguns anos depois, a mancha tinha sumido. Alguns anos depois, surgiu uma nova tempestade em outro lugar. O clima de Netuno não é só violento, é dinâmico, imprevisível e está sempre mudando. Netuno recebe apenas cerca de 1/1000 da radiação solar que atinge a Terra. Mesmo assim, o planeta irradia mais do que o dobro da energia que recebe. Esse calor excedente provavelmente vem do interior. Ou é calor residual da formação do planeta, ou resulta de processos lentos de convecção no seu interior. Ninguém sabe ao certo ainda. Abaixo da atmosfera turbulenta começa o chamado manto, uma camada enorme de gelo quente e denso, composta por água, amônia e metano, em um estado exótico que fica em algum lugar entre o líquido e o gás. Os cientistas suspeitam que nesse manto possa até existir uma forma especial de água, o gelo superiônico. Nela, os íons de hidrogênio se movem livremente por uma rede de átomos de oxigênio, uma espécie de condutor elétrico sob pressão enorme e em temperaturas extremas. Essa camada pode ser decisiva para a forma incomum do campo magnético. Ele é extremamente forte, mas tem uma inclinação enorme, cerca de 47 graus em relação ao eixo de rotação, e além disso, não é simétrico, mas deslocado em relação ao centro do planeta. Um campo magnético caótico, bem diferente dos campos de outros planetas. A causa disso provavelmente está justamente nessa camada eletricamente condutora no interior. O núcleo do planeta, se é que existe de forma claramente delimitada, provavelmente é feito de rocha e metal. Mas, devido à pressão gigantesca a mais de 10.000 km de profundidade, até mesmo o material mais duro provavelmente se encontra lá extremamente comprimido. Estamos falando de pressões milhões de vezes maiores do que na superfície da Terra. Nos últimos anos, os astrônomos descobriram milhares dos chamados exoplanetas e muitos deles têm tamanhos e massas parecidos com os de Urano ou Netuno. Essas classes de planetas, maiores que a Terra, mas menores que Júpiter, parecem ser extremamente comuns no universo. Netuno, portanto, não é um caso à parte, mas um arquétipo cósmico. Se quisermos saber como esses gigantes gelados funcionam nas imensidões da galáxia, precisamos entender Netuno. Um lugar onde a matéria existe em formas que, aqui na Terra, só conseguimos imaginar em aceleradores de partículas ou em simulações. Telescópios como o Hubble ou o James Webb trazem novas descobertas, mas falta uma visita de verdade. O gigante azul continua, assim, sendo um dos maiores capítulos ainda não resolvidos no livro do nosso Sistema Solar. Um planeta é mais do que só um corpo celeste isolado, é um sistema. E no caso de Netuno, vale a pena dar uma olhada mais de perto no que o rodeia.
nas suas luas e num fenômeno pouco conhecido, seus anéis, porque Netuno não está sozinho. Até o momento ele tem 16 luas conhecidas, e no topo dessa família está um objeto fascinante e misterioso: Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno e sozinho representa mais de 99% da massa lunar total do sistema. Mas não é só o tamanho dele que o torna extraordinário. É a origem, a órbita e a dinâmica interna dele que fazem dele um dos objetos mais interessantes de todo o sistema solar. Ele orbita o planeta em sentido retrógrado, ou seja, na direção oposta à rotação de Netuno. Uma órbita retrógrada e levemente inclinada é um forte indício de que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi capturado só mais tarde. Provavelmente, ele já foi um corpo celeste independente no cinturão de Kuiper, ou seja, aquela zona de objetos gelados além dos planetas. Tritão também é muito ativo. Durante sua passagem por lá, em 1989, a Voyager 2 descobriu geysers de nitrogênio congelado que disparavam vários quilômetros de altura na atmosfera, um sinal claro de criovulcanismo, ou seja, atividade geológica com materiais congelados em vez de magma quente. Isso é surpreendente, principalmente porque Tritão fica tão longe do Sol. A superfície dele é extremamente fria, cerca de menos 235 graus Celsius, e mesmo assim, algo está acontecendo lá dentro, talvez por causa das forças de maré, ou seja, tensões gravitacionais causadas pela órbita levemente elíptica, ou pela lenta decomposição de elementos radioativos no interior, ou ambos. Existem até teorias de que, sob a crosta gelada de Tritão, poderia haver um oceano subterrâneo de água líquida, assim como nas luas Europa ou Encélado. Se isso for verdade, Tritão não seria só uma maravilha geológica, mas também um candidato em potencial para a vida extraterrestre. Além de Tritão, Netuno tem toda uma série de luas menores. Muitas delas são pouco mais do que pedaços capturados. Tem, por exemplo, Nereida, uma das luas mais distantes do sistema solar, com uma órbita extremamente excêntrica. Ou Proteu, a segunda maior lua de Netuno, um pedaço de rocha irregular, quase nada redondo, cheio de crateras, e ainda tem luas minúsculas como a Despina, a Galateia, a Larissa ou a Naiad. Muitas delas giram bem perto das nuvens de Netuno e provavelmente são restos de colisões antigas ou de luas destruídas. Essa região interna não é só cheia de luas, ela também é atravessada por um sistema de anéis que muitas vezes passa despercebido, pois Netuno, assim como Saturno, tem anéis. No entanto, eles são bem mais fracos, bem mais escuros e mais difíceis de ver. Foi só a Voyager 2 que trouxe a prova definitiva. Os anéis de Netuno são compostos principalmente de poeira escura e rocha, provavelmente de material liberado durante colisões entre luas. Existem 5 anéis principais, dos quais os mais conhecidos são o Anel de Adams e o Anel de Le Verrier, batizados em homenagem aos dois astrônomos que, independentemente um do outro, previram a existência de Netuno. Uma curiosidade especial são os aglomerados nos anéis, ou seja, compactações irregulares no Anel de Adams que parecem nós brilhantes, eles são chamados de arcos. Ainda não se sabe ao certo por que esses arcos permanecem, em vez de se distribuírem uniformemente. Talvez pequenas luas, como a Galateia, estabilizem essas estruturas com sua gravidade, uma espécie de ressonância cósmica. No geral, os anéis de Netuno parecem muito mais jovens e instáveis do que os de Saturno. Acredita-se que eles não sejam muito antigos, talvez tenham apenas alguns milhões de anos. Se isso for verdade, estamos testemunhando hoje o estado intermediário de um sistema de anéis que está se desintegrando lentamente e que em algum momento pode se dissolver novamente ou se transformar em novas luas. E é exatamente aí que está a beleza da família de Netuno. Ela é dinâmica, instável, em constante mudança. Um mini-cosmos de luas, poeira e gravidade que nos dá uma visão profunda dos processos caóticos do sistema solar. E tudo isso acontece numa região que, até agora, só visitamos por algumas horas. A NASA e a ESA já vêm discutindo há algum tempo um retorno ao sistema de Netuno, com sondas como a missão Trident, que poderia estudar Tritão em detalhes, porque se existe vida em algum lugar lá fora, talvez seja justamente onde menos esperamos. Não sob a luz do Sol, mas sob uma camada de gelo. Desde a passagem da Voyager 2 em 1989, ficou tudo quieto em relação a Netuno. O último capítulo da pesquisa ativa sobre Netuno já ficou para trás há mais de 3 décadas, uma eternidade na exploração espacial, e mesmo assim, a vontade de voltar lá está maior do que nunca. Afinal, da última vez, Netuno nos deixou com mais perguntas do que respostas. A boa notícia é que a ciência está trabalhando nesse retorno. Vários projetos estão sendo planejados, alguns são visões ambiciosas, outros já estão prestes a se tornar realidade. 3 dessas missões são especialmente empolgantes porque têm objetivos diferentes, mas se complementam perfeitamente.
Trident, Neptune Odyssey e o Triton Hopper. Vamos começar com a Trident, uma missão da NASA que foi proposta como parte do programa Discovery. A Trident é, por assim dizer, o plano mais pragmático. Uma sonda espacial enxuta, sem orbitador, sem pouso, mas com uma passagem direcionada pela lua de Netuno, Tritão, equipada com câmera de alta resolução, magnetômetro e outros instrumentos científicos. O foco está claramente nessa lua especial. Tritão é um forte candidato a abrigar vida extraterrestre, desde que haja lá, sob a camada de gelo, um oceano que receba energia por meio de reações químicas. A Trident poderia descobrir exatamente isso. Com um tempo de voo de cerca de 13 anos, essa sonda só chegaria lá, dependendo da data de lançamento, na década de 2030 ou até mesmo na de 2040. A passagem por Tritão deve acontecer a apenas cerca de 1.000 km de altitude, mais perto do que a Voyager 2 e com tecnologia de câmera de última geração. O objetivo é mapear a superfície, investigar geysers, analisar o campo magnético e, se possível, encontrar indícios de um oceano. Enquanto a Trident seria uma visita curta e direcionada, o conceito da Neptune Odyssey vai muito além. Trata-se de uma grande missão, com um orbitador que deve acompanhar Netuno por muitos anos. Planejada e projetada pelo Laboratório de Física Aplicada dos EUA, a Odyssey é uma das missões mais ambiciosas já concebidas para os planetas exteriores. O objetivo é estudar Netuno inteiro, incluindo seus anéis, atmosfera, campo magnético e luas, de pertinho e por muitos anos. A Odyssey não vai servir só como orbitador, mas também vai levar uma sonda atmosférica que vai mergulhar nas densas e tempestuosas camadas de gás de Netuno. Essa sonda forneceria, pela primeira vez, dados diretos da atmosfera de um gigante gelado sobre temperatura, pressão, composição e processos químicos. As faixas de poeira em forma de anel, as estranhas peculiaridades magnéticas e a fonte de calor interna de Netuno também poderiam finalmente ser compreendidas com uma missão assim. Além disso, seriam possíveis observações detalhadas de todas as luas, incluindo muitas que até agora são pouco mais do que pontos de luz nos dados da Voyager. O plano prevê um lançamento entre 2030 e 2035, com chegada na década de 2050. Uma viagem dessas é longa, cara, e tecnicamente super complicada, mas seria o grande reconhecimento científico para a exploração dos planetas exteriores. E tem ainda um conceito que parece quase ficção científica, o Triton Hopper. Trata-se de um módulo de pouso móvel que não fica parado em um lugar, mas se desloca dando saltos. É isso mesmo, o Hopper daria vários pulos de um lugar para outro para explorar diferentes regiões da superfície de Tritão. Como combustível, o Hopper usaria gelo de nitrogênio da superfície de Tritão. Ao aquecer esse gelo, seria gerado um jato de gás que catapultaria o Hopper para o ar. Assim, ele poderia pular várias dezenas de vezes por Tritão e, com isso, percorrer distâncias relativamente grandes. O conceito foi estudado na segunda fase de desenvolvimento do programa NIAC da NASA. É tecnicamente ambicioso, mas viável na teoria, e permitiria investigar não só um ponto, mas paisagens inteiras em Tritão, incluindo os geysers criogênicos, as fendas e as planícies geladas. O Triton Hopper ainda está bem no início do seu desenvolvimento, mas mostra quanto potencial criativo existe na exploração desse mundo distante. Ainda bem que hoje em dia não precisamos mais esperar pelas sondas espaciais para descobrir novos detalhes, porque um certo telescópio espacial também deu uma olhada no gigante gelado recentemente. Estamos falando, claro, do telescópio James Webb, que com seus olhos infravermelhos captou algo que a gente nunca tinha visto assim antes: os anéis de Netuno. Foi só na década de 1980 que a equipe do astrofísico Edward Guinan descobriu o sistema de anéis por meio de escurecimentos e ocultações estelares. Um brilho repentino de uma estrela logo antes ou depois de Netuno passar por ela era um indício da existência de um anel, já que as partículas de poeira no anel escurecem a luz da estrela por um instante. Foram observados cerca de 50 desses escurecimentos, mas só 5 deles realmente indicavam a existência de anéis. Agora, o James Webb nos dá a visão mais detalhada do mundo dos anéis de Netuno, como nunca vimos antes. Graças aos fantásticos olhos infravermelhos do James Webb, temos as imagens mais nítidas de Netuno dos últimos 30 anos. Nas imagens do James Webb, a gente vê o planeta Netuno com seu sistema de anéis, faixas de nuvens, nuvens de gelo de metano e nada menos que 7 de suas 14 luas. Ok, alguns de vocês podem estar pensando agora, o que tem de nítido nisso? Parece totalmente embaçado e sem graça. Uma explicação rápida sobre isso. O James Webb captura as imagens no espectro do infravermelho próximo com a chamada câmera de infravermelho próximo, a NIRCam. Como o James Webb observa o espaço nas faixas de infravermelho, o telescópio consegue enxergar muito mais longe e com muito mais nitidez, porque ele basicamente consegue atravessar a poeira e o gás. É verdade que, com a NIRCam, a gente consegue imagens mais nítidas dos objetos, mas sempre há um pouco de perda de detalhes. Por isso, aos olhos do James Webb, Netuno não aparece com aquele azul lindo que a gente veria se, por exemplo, o Hubble fotografasse o planeta. E por causa do infravermelho, Netuno realmente parece um pouco desbotado e o planeta só
fica visível em tons de cinza. Se o James Webb pudesse fotografar Netuno na luz visível, ele brilharia com um azul fantástico. Os anéis de Netuno são feitos de poeira, pedras e gelo. Os anéis ficam bem visíveis nessa foto, porque dá para perceber não só os grandes, mas também os anéis mais finos. Além dos anéis, também dá para ver as fascinantes luas de Netuno nessa nova foto. No total, o James Webb fotografou 7 das 14 luas. Tritão é a maior lua de Netuno e brilha na parte superior da imagem. O que também dá para ver bem é uma faixa fina que serpenteia ao redor do Equador. Os pesquisadores chamam isso de sistema de circulação atmosférica global, que influencia os movimentos na atmosfera. Não sei como vocês se sentem, mas eu acho essa imagem do James Webb, mais uma vez, absolutamente de tirar o fôlego e, sinceramente, não me canso de ver fotos assim. Acima de tudo, acho que essas fotos são super importantes porque nos lembram que não precisamos ir tão longe no universo. Ainda há tantos mistérios no nosso sistema solar que precisam ser descobertos. Vamos a quedarnos un momento con el estado actual de la investigación, porque Neptuno está causando una auténtica confusión entre los científicos. En realidad, ahora mismo debería ser verano en el hemisferio sur del planeta, así que allí debería hacer más calor. En cambio, los investigadores están registrando una caída de temperatura enorme e inexplicable en el planeta más lejano del sistema solar. En Neptuno hace cada vez más frío. Ahora algunos de vosotros diréis, a 4.500 millones de kilómetros del Sol, claro que hace frío, tío. Es cierto, pero en Neptuno también hay estaciones. Cada una dura unos 40 años terrestres, ya que Neptuno tarda 165 años terrestres en dar una vuelta completa al Sol. 40 años de verano suena genial, aunque el verano en Neptuno no ofrece temperaturas tan agradables, sino más bien unos menos 200 grados Celsius. Un nuevo estudio, en el que se han recopilado observaciones de la temperatura de Neptuno de los últimos 17 años, muestra que hay un misterioso descenso medio global de unos 8 grados Celsius entre 2003 y 2018, lo cual queda demostrado por una clara disminución de la radiación atmosférica de Neptuno a partir de 2003. ¿Cómo se ha podido averiguar esto si hace 30 años que ninguna sonda espacial ha visitado Neptuno? Esto es posible gracias a potentes telescopios terrestres como por ejemplo el UV-LT Imager and Spectrometer for Mid-Infrared Telescope o telescopio Visier instalado en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, que puede analizar la temperatura de un cuerpo celeste a partir de la emisión de luz infrarroja. El equipo de investigación dirigido por Michael Roman analizó los datos que el Visier Telescope había recopilado a lo largo de los años, además de los resultados del telescopio espacial Spitzer de la NASA. El resultado fue el estudio más detallado jamás realizado sobre la medición de la temperatura en Neptuno, pero sigue sin resolverse la pregunta de cómo se explica ese descenso de temperatura en pleno verano. Nadie lo sabe con exactitud, pero seguramente tiene que ver con los procesos que ocurren en la atmósfera de Neptuno. Si cambia la cantidad de hidrocarburos fotoquímicos, se irradia más en el rango infrarrojo y el planeta se enfría. Ya se habían observado procesos similares en Saturno. Allí se descubrió que la interacción de sustancias químicas en las nubes de la atmósfera puede influir en su temperatura. Así que parece que en Neptuno hay procesos químicos tan intensos que afectan a la temperatura de todo el planeta. Una hipótesis sería que tenga algo que ver con las enormes tormentas de Neptuno. La Gran Mancha Oscura era, de hecho, solo una de las muchas tormentas de Neptuno. Desapareció ya en 1994, pero constantemente se forman nuevas tormentas de proporciones inimaginables. Y la formación de estas tormentas en Neptuno sigue siendo un completo misterio y apenas se ha aclarado. Podría ser que esto alterara las reacciones químicas en la atmósfera y que eso provocara un enfriamiento incluso en verano. Pero el equipo de investigación de la Universidad de Leicester tiene otra idea. La radiación solar también podría ser un factor a tener en cuenta, y es que el Sol pasa por ciclos de actividad que duran varios años y a veces está menos activo y otras más. Los cambios en la radiación provocados por el ciclo de actividad solar podrían desencadenar de alguna forma aún desconocida alteraciones fotoquímicas en la atmósfera de Neptuno, lo que a su vez podría explicar las fluctuaciones de temperatura observadas. Pero todo esto no son más que hipótesis. Los procesos atmosféricos en Neptuno siguen siendo por ahora un gran misterio para nosotros. Y la cosa se complica aún más. Desde 2018, el enfriamiento en Neptuno se ha invertido y de repente vuelve a hacer más calor. La temperatura se ha recuperado en pocos años y ha subido una media de 11 grados, así que Neptuno está viviendo ahora mismo una auténtica montaña rusa de emociones. Todo esto apunta a un panorama complejo de la atmósfera de Neptuno y a cómo va cambiando con el tiempo. Creo que Neptuno es tan fascinante precisamente porque aún sabemos muy poco sobre él.
Bom, espero que vocês tenham tido uma visão geral bem interessante de quantos mistérios o planeta mais distante do nosso sistema solar ainda reserva pra gente. É claro que vou manter vocês atualizados aqui no canal sobre todas as outras descobertas relacionadas a Netuno e ao resto do sistema solar. Então, se ainda não se inscreveram, façam isso rapidinho agora e não se esqueçam de dar um curtir para a gente chegar aos 5.000 likes. E agora vamos voltar para a Terra. No reator de fusão alemão, Wendelstein, os pesquisadores bateram um recorde mundial que nos aproxima bastante da energia do futuro. O que exatamente aconteceu lá? Por que isso é tão importante? E por que a Alemanha é líder na área de fusão nuclear? Vocês descobrem no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada. É muito interessante. E se vocês quiserem as camisetas galácticas do Astroteam dos meus vídeos, planetas de pelúcia e muito mais, deem uma passada na loja espacial no canto inferior esquerdo. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!